Uma vez vou fazer um vídeo falando sobre liberdade, porque os anarcocapitalistas deturpam esse termo de todas as maneiras, de uma maneira só, mas que é muito feio. Para eles, liberdade ou tem a liberdade 100% ou a liberdade zero na cabeça deles. Esses caras estão alienados da realidade, porque a realidade não é assim. Da onde que eles tiraram isso? Eles criam um mundo imaginário onde tem liberdade 100% e a liberdade zero, mas esse não é o mundo real. O mundo real não é assim. O mundo real não tem a liberdade zero e nem a 100%, só liberdade intermediária. Então vamos supor, tem uma vaca numa fazenda, aí tem a cerca. Ela tá longe da cerca, ela vai andar. Ela teve liberdade para andar. Aí ela vai andar mais, teve liberdade para andar mais. Até que ela chega na cerca, e a liberdade dela termina ali. Ali não dá para ela ir adiante, dá para ela ir pro outro lado, mas em relação aí pro outro lado da cerca ela não tem liberdade. Aí tem gente que fala assim, não confunde liberdade com poder, não. Por exemplo, eu não posso sair voando, eu não tenho liberdade para voar. Aí você fala, não, mas isso é questão de poder, não de liberdade, ninguém tá te proibindo. Qual que é a diferença se alguém me proibir ou algo não consciente, como a lei da gravidade, me impedir? Se alguém tá me proibindo, eu poderia falar a mesma coisa, é questão de poder. Eu sei que não tem poder pra não ser subjugado por essa pessoa. Tipo assim, o assaltante vai te assaltar, você fala assim, não, você tem liberdade sim, é só você desarmar o assaltante. Tipo, é questão de poder, se você for pensar por esse lado. Então, tipo, que diferença que faz? Nenhuma. Se você for pensar pelo ponto de vista da gravidade, de uma montanha íngreme que tá na sua frente, ou se é uma pessoa, não importa, não faz diferença, dá na mesma. A liberdade é fazer o que quer, não importa se o que está te tirando a liberdade é uma pessoa, um ser pensante ou não, não vai fazer diferença. O que seria liberdade zero? Tem uma galinha de granja numa gaiola que tá presa até no pescoço, ela tem zero movimento, ela nem dá pra mexer o pescoço assim, seria zero liberdade, mas na verdade não. Ela tem liberdade de pensar, por exemplo. Ela fala, galinha não pensa, vai tomar banho, galinha não pensa, vai tomar banho, galinha não pensa. Lógico que pensa, né? Então assim, então não existe liberdade zero, é uma liberdade pequena, você não chega na liberdade zero. Só se você deixar o ser inconsciente, porque aí não tem liberdade nem de pensar. Então, se o ser já está consciente, no mínimo a liberdade de pensar ele tem. E não existe controle de pensamento, não é alguém que vai controlando o que você está pensando, não existe isso. E liberdade total também não existe. Igual eu falei, tem até gravidade, por exemplo, você vai sair da Terra, eu quero sair do planeta Terra. Não, mas é só fazer um foguete. Tá, mas existe uma certa dificuldade, então existe um empecilho, mesmo que de alguma maneira você possa, ainda tem um empecilho, então você tá perdendo liberdade. Não tem liberdade total, tipo, eu quero sair agora, eu saio agora, eu quero sair sem esforço, sai. Então, também não existe, então não faz sentido isso, porque os anarcocapitalistas falam que a liberdade ou é total ou é zero, não é. Ela fala assim, exemplos plásticos, por exemplo, eu tô vendendo mercadoria na rua, o policial prende minhas mercadorias, talvez isso me prende. Eu não tive liberdade para vender porque o policial prendeu. Mas tem muitos lugares que tem gente vendendo e não tá sendo preso. Então não dá pra você falar que a liberdade de vender mercadoria na rua é zero. Tem muita gente vendendo e não tem nenhum policial, nenhum fiscal atrapalhando. Então, como é que você vai falar que não tem nenhuma liberdade? Tem, mas também não tem liberdade total, porque algumas pessoas estão sendo impedidas. Então também não é total, é parcial. Ali tem um momento ali que alguém não tá tendo liberdade, ali tem outro momento que alguém tá tendo. Então você não pode pegar um país e falar, esse país é livre ou não, como se fosse uma dicotomia. Não, existem países mais livres, menos livres, intermediário, é um espectro, existem vários níveis de liberdade. O cara quer falar que tem que ser livre ou não é. Fala assim, o pessoal de direita não defende a liberdade, porque ou você defende ou você não defende. Não é assim. Igual os anarcocapitalistas, eles falam que defende liberdade total. Liberdade total como? A liberdade de um começa quando termina do outro. Termina quando começa do outro. Não tem isso, não faz sentido. Não, mas aí é porque você tem liberdade se você que agrediu o outro, feriu o PNA ou invadiu a propriedade. Tá, mas então ainda não tá tendo liberdade pra isso. Não, mas liberdade não inclui invadir propriedade. Peraí, então você tá fazendo uma novilíngua, você tá criando novas definições para palavras. E o anarcocapitalismo é isso, ele não sobrevive sem ter um dicionário próprio. Cada palavra para eles tem um significado criado para conseguir fazer a ideia deles se sustentar. Se eles pegar o significado normal das palavras, eles não conseguem. Eles têm que criar um novo dicionário para aí eles
defenderem as ideias deles. O problema é que quando eles faz propaganda ideológica, eles não saem dando o significado de cada palavra. Eles falam como se eles estivessem usando o termo como da palavra, mas na verdade não tá. Quando você vai discutir, aí depois você vai percebendo, aí ele vai te falando que na verdade aquela palavra tem outro significado, mas de cara ele não fala isso. Então é uma desonestidade intelectual gigantesca, porque ele só vai te falar que a palavra tem outro significado quando você estiver debatendo. Na hora da propaganda ideológica, aí ele não fala. Então ele quer te convencer com você usando os significados usuais das palavras, enquanto na verdade aquilo só faz sentido com definições totalmente diferentes. E a normatividade vem do sentimento. Então você coloca normatividade em coisas esperando um significado das palavras normal e na verdade está usando outro significado de palavra. E isso até eles fazem. Por exemplo, ética. A normatividade da ética não tem a ver com resolução de conflito. Então, existe uma normatividade que você sente de sentimento da ética com o significado cultural da palavra ética, e eles aplicam esse sentimento a outra ética que tem a outra definição. Então assim, é um jogo desonesto, de manipulação. Você está pegando o sentimento de uma coisa que é a ética com o significado normal dela e aplicando esse sentimento para outra coisa que estão chamando de ética, só que tem um outro significado bem diferente.